Olá, bem-vindos a mais uma conversa onde a gente mergulha fundo em algumas ideias. Olá. Hoje o papo é sobre um livro que, olha, só pelo título já chama atenção. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E tem uma história curiosa, né? Foi escrito lá nos anos 30, 1938, mas ficou engavetado por décadas. Exatamente. Só foi publicado muito tempo depois. E a premissa é bem ousada. Basicamente, é uma entrevista, um diálogo direto com o próprio diabo. Uma figura bem carregada, né? Com certeza. Mas é importante já deixar claro, o diabo aqui não é aquela figura religiosa tradicional de chifre e tridente. Não, claro. É mais uma metáfora, imagino. Isso. Hill usa essa figura como a personificação da energia negativa. É tipo tudo aquilo que puxa a gente para o fracasso, para a inércia, para a falta de realização, aquela força que opera no lado negativo das coisas, sabe? Entendi. E o Hill, que passou anos pesquisando sucesso e fracasso, e ele mesmo enfrentou umas barras pesadas, tipo crises financeiras, ameaças e tudo mais, Sim, a história dele é cheia de altos e baixos. ele meio que decidiu confrontar essa força negativa nessa alegoria para tentar arrancar umas confissões, né? Tipo, como essa negatividade impede as pessoas de chegarem onde querem. Exato. A ideia é essa, desvendar os mecanismos dessa força. Então, a nossa ideia aqui hoje é explorar isso. O que o Hill queria dizer com essa conversa com o diabo, que segredos ele achava que tinha descoberto sobre medo, propósito, sobre essa batalha que acontece na nossa mente. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos lá. E um ponto de partida chocante no livro é a afirmação que o diabo faz. Qual? Aquela porcentagem. É essa mesma. Ele alega controlar 98% das mentes humanas. É um número assustador, né? 98%. É muita gente. Como assim? Como ele conseguiria isso, segundo o livro? Bom, a resposta que o Hill apresenta, através dessa entrevista fictícia, é que esse controle acontece principalmente por duas ferramentas: o medo e a ignorância. Medo e ignorância. Ok. E tem um conceito que amarra tudo isso, que é chave para entender o livro: a alienação, ou drifting, no termo original em inglês. Alienação. Essa palavra tem um peso. O que significa exatamente nesse contexto? Não é alienação no sentido de, sei lá, fica louco, né? Não, nesse sentido clínico. Alienar-se aqui é o contrário de ter um propósito claro na vida. É tipo viver sem rumo definido, sabe? Sem pegar as rédeas da própria mente. Ah, entendi. É ser levado pelas circunstâncias, pelas opiniões dos outros, pelos medos. É uma espécie de preguiça mental. A falta do hábito de pensar por si mesmo, de decidir o que você realmente quer e ir atrás. Entendi. É como aquele ditado deixa a vida me levar. Seria isso? Basicamente, um barco à deriva, sem leme, sem destino certo. E o diabo, essa força negativa, se aproveitaria disso. Faz sentido, a gente às vezes entra no piloto automático e nem percebe, né? E como essa força negativa, o diabo, promoveria essa alienação? Usando o medo que você mencionou. Exatamente. O medo é a ferramenta principal. Hill lista 6 medos básicos que seriam as portas de entrada para esse controle. 6. Quais são eles? Medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda do amor de alguém, medo da velhice e o medo da morte. Bem abrangente. E na entrevista, o diabo confessa que 2 desses são os mais poderosos para manter as pessoas presas: o medo da pobreza e o medo da morte. Eles paralisariam o pensamento independente. Nossa, além do medo, ele aponta mais alguma coisa? Sim, ele critica bastante alguns sistemas sociais. Por exemplo, as escolas. As escolas, como assim? A crítica é que muitas escolas focam em fazer a gente decorar fatos soltos, em vez de ensinar a pensar de forma crítica, organizar ideias e, o mais importante para ele, definir um propósito de vida. Interessante essa crítica. E ele também menciona pais, líderes religiosos. Diz que, muitas vezes, mesmo sem querer, eles acabam colocando medos, dogmas, crenças que limitam a gente desde criança. Isso minaria a autoconfiança, a capacidade de questionar,
O diabo do livro diz que usa essas figuras para destruir o pensamento livre das crianças. Uau, é uma visão bem crítica da sociedade. E o livro faz um contraste, né? Entre quem está alienado e quem não está. Como ele descreve a pessoa alienada? Ele traça um perfil bem claro. O alienado seria alguém sem o objetivo maior na vida, que vive reclamando que falta oportunidade, mas não faz nada para criar uma. Uhum. Geralmente falta autoconfiança, gasta tudo que ganha, às vezes até mais, adia decisões importantes, tem pouca iniciativa, pouca imaginação e uma tendência forte a culpar os outros pelos problemas. Aceita o que vier, passivamente. Nossa, essa descrição. A gente reconhece alguns padrões por aí, né? Pois é. E em contraste total, o não alienado é quem tem clareza do que quer, tem planos, assume a responsabilidade pelos próprios atos e pensamentos, não foge da crítica que ajuda a crescer e usa a mente para buscar o que deseja. Uma diferença bem marcante. Mas tem um outro conceito que você mencionou que parece importante para entender como a pessoa fica presa nesse estado de alienação. O ritmo hipnótico. Que história é essa? Ah, sim. O ritmo hipnótico é apresentado como uma lei da natureza, tipo a gravidade, segundo Hill. Uma lei da natureza? É. E ela atua principalmente nos nossos hábitos, especialmente os hábitos de pensamento. A ideia básica é que essa lei torna permanentes os pensamentos e hábitos que dominam a nossa mente. Como assim permanentes? Se os pensamentos mais frequentes são de medo, de dúvida, de indecisão, que são características da alienação, o ritmo hipnótico meio que grava esse padrão na mente. A pessoa fica presa num ciclo, como se fosse um vício mental. Fica difícil sair. Entendi. Um ciclo negativo que se autoalimenta. Exatamente. Mas o contrário também vale. Se os pensamentos dominantes são de propósito, de fé, de coragem, de ação, o ritmo hipnótico trabalha a favor. Ele fixa esse padrão positivo, torna essas qualidades mais automáticas. Ah, bom. Então ele pode ser positivo também? Sim. E é por isso que o livro fala tanto do ambiente, das pessoas com quem a gente convive. Porque elas influenciam os pensamentos que a gente alimenta e esses pensamentos acabam sendo fixados por essa lei do ritmo hipnótico. Nossa, essa ideia do ritmo hipnótico é bem forte. E um pouco assustadora, né? Pensar que a gente pode estar preso num ciclo ruim sem nem perceber. É, dá o que pensar. Mas, felizmente, o livro não fica só no problema. Ele aponta um caminho para sair disso, para lutar contra esse controle, né? Sim, os 7 princípios da liberdade, não é isso? Exatamente. São como antídotos para as táticas do diabo, ferramentas para quebrar a alienação e reverter um ritmo hipnótico negativo para transformar ele em algo positivo, para a gente retomar o controle da mente. Ótimo. Então, vamos explorar esses princípios. Qual seria o primeiro passo para sair dessa alienação, o ponto de partida? O primeiríssimo, e talvez o mais fundamental de todos, é a definição de propósito. Definição de propósito. É. Saber assim com clareza total o que você quer da vida. Não um desejo vago, tipo, queria ser feliz, mas um objetivo principal, bem definido, com planos para chegar lá. Tem um foco claro. Isso. Na entrevista do livro, o diabo até confessa que uma mente que sabe exatamente o que quer se torna quase impenetrável para ele, para a alienação. Ter um propósito funciona como um escudo, é a base para se autodeterminar, para deixar de ser alienado. Faz todo sentido, é ter um norte, né? Mas só saber o que quer adianta, imagino que precise de ação, de constância. Exatamente onde eu ia chegar. O segundo princípio é a autodisciplina. Autodisciplina. Ok. E aqui o conceito é bem amplo. Não é só ter força de vontade para trabalhar. É um controle consciente dos pensamentos, das emoções, das ações. Como assim? Inclui dominar aqueles 6 medos básicos que a gente falou, para eles não te paralisarem. Controlar emoções fortes, tipo raiva ou até o amor, para não tomar decisões ruins por impulso. E o livro dá uma ênfase especial no controle dos apetites físicos. Apetites físicos, tipo comida? Sim, comida é um exemplo. O diabo menciona evitar excessos que prejudicam a clareza mental, mas fala muito também do controle sobre o impulso sexual. Ah, é? Por quê? O Hill via a energia sexual como uma força criativa muito poderosa. A ideia dele era que se essa energia fosse transmutada,
quer dizer, canalizada para o trabalho, para a criatividade, para persistir no propósito, ela seria um motor incrível para o sucesso. Entendi, usar essa energia para outra coisa. Isso. Mas se ela fosse só gasta na busca por prazer momentâneo, na luxúria, ela drenaria a força de vontade, a energia mental necessária. A autodisciplina também vale para a comunicação. Controlar a língua, evitar fofoca, crítica destrutiva, dar palpite sem saber. Parece um controle bem rigoroso sobre si mesmo, quase difícil demais de alcançar no dia a dia, não? É um ideal alto, sem dúvida. O Rio apresenta como algo a ser buscado sempre. Não é que você vai virar um monge perfeito da noite para o dia. É mais ter a consciência disso e se esforçar para controlar os pensamentos e impulsos que dominam, sabe? É uma direção, não um ponto final de perfeição. Tá, entendi. É um processo contínuo. Falando em processo, o livro fala muito de fracasso, né? E o próprio Rio teve muitos tropeços. Como o fracasso entra nesses princípios de liberdade? Esse é o terceiro princípio: aprender com a adversidade. A ideia central que ele repete muito é que não existe fracasso para sempre, só derrota temporária. Derrota temporária. Isso. E o ponto-chave é que toda adversidade, todo erro, toda derrota traz junto uma semente de vantagem equivalente. Uma semente de vantagem. O que seria isso? Pode ser uma lição importante, uma chance de mudar de rumo para algo melhor, a descoberta de uma força que você nem sabia que tinha. O diabo do livro diz que usa o fracasso para fazer a gente desistir, para reforçar o medo. Mas para quem se recusa a ser derrotado na mente, a dificuldade pode ser uma bênção disfarçada. Interessante. A adversidade pode quebrar aquele ritmo hipnótico negativo. Quando as coisas dão errado, a gente é forçado a pensar diferente, buscar novas saídas, sair do comodismo. É aí, segundo Hill, que muitas vezes a gente descobre o nosso outro eu, uma força interior, uma conexão com algo maior, talvez até espiritual, que ajuda a superar e achar essa tal vantagem escondida. Então, a ideia é que o fracasso pode ser um empurrão para a gente sair da inércia e ir para um caminho melhor se a gente souber olhar desse jeito. Bacana, Iso. E os outros 4 princípios? Você disse que eram 7. Sim, os outros 4 dão suporte para esses 3 primeiros: propósito, disciplina e resiliência. O quarto é a influência do ambiente. Ambiente, as pessoas ao redor. Exatamente. A importância de escolher bem com quem a gente anda. Se cercar de gente que apoia nosso propósito, que tem mentalidade positiva. Aqui entra aquele conceito famoso do Rio, o mastermind. Ah, o mastermind. Já ouvi falar. A ideia de que 2 ou mais mentes trabalhando juntas em harmonia por um objetivo criam uma força maior. Um ambiente negativo, por outro lado, só reforça o ritmo ruim. Faz sentido. E o quinto? O quinto é o tempo. O Rio diz que o tempo é neutro, mas ele solidifica os hábitos pelo ritmo hipnótico. Se seus hábitos e pensamentos são bons, alinhados com o propósito, o tempo trabalha a seu favor, fortalece tudo. E se forem ruins? Aí ele se torna um inimigo, porque ele vai enraizar cada vez mais a alienação, o medo, a procrastinação. O tempo joga a favor de quem tem direção e contra quem está à deriva. Entendi. Tempo como um amplificador. Qual o sexto? O sexto é a harmonia. Buscar um alinhamento mental e espiritual de propósito, não só dentro de você, mas também com as pessoas-chave ao seu redor, tipo os parceiros do Mastermind. Conflito, discórdia, falta de sintonia, isso tudo drena a energia e abre porta para a alienação. Buscar sintonia, então. E o último, sétimo? O sétimo é a precaução. Significa pensar antes de agir, planejar com cuidado, especialmente em decisões importantes como escolher sócios ou até um parceiro para a vida. Agir por impulso, sem pensar nas consequências, é coisa de alienado e um prato cheio para as armadilhas que o diabo usa. Ok, fechamos o 7. São conceitos bem fortes, né? Mas tentando trazer isso para a nossa realidade. Mesmo deixando a figura do diabo como uma metáfora, como esses conceitos podem ajudar quem está ouvindo a gente agora? Na prática mesmo. Olha, a alegoria são um jeito de contar, mas os princípios são muito psicológicos, muito comportamentais.
A aplicação começa com uma autoanálise bem honesta, sabe? Tipo, se perguntar, Tipo, onde na minha vida eu tô meio à deriva, sem direção clara, só reagindo. Tem alguma coisa importante que eu tô adiando por medo de errar ou do que os outros vão pensar? Quais medos estão me segurando hoje? e como a gente lida com os problemas, né? Quando algo dá errado, a gente desiste, reclama ou para, pensa no que dá para aprender e ajusta o caminho. Essa parece ser uma diferença chave entre o alienado e o não alienado do livro. Com certeza. E a autodisciplina. Meus pensamentos estão focados no que eu quero construir ou ficam voando pensando em problema, em medo, no que os outros acham? Eu estou controlando meus impulsos na comida, no gasto, no jeito de falar ou eles me controlam? E o ambiente que você falou? Exato. As pessoas com quem eu passo mais tempo, as notícias que eu leio, as redes sociais que eu acompanho, isso está me ajudando a ter um ritmo positivo de propósito e confiança ou está me puxando para baixo, para o medo, para a comparação? É, realmente um convite para a gente olhar para dentro, né? E reconhecer que talvez a maior briga não seja com uma força do mal lá fora, mas com a nossa própria negatividade que a gente cultiva, com o medo que a gente deixa crescer, com a falta de clareza do que a gente quer e até com a preguiça de usar nossa cabeça para pensar e decidir. Sim, é isso que o livro sugere. No fim das contas, mais esperto que o diabo, deixa essa mensagem bem forte. A nossa mente é o campo de batalha decisivo. Tomar as rédeas dos pensamentos, definir um propósito que mobilize a gente, ter disciplina para seguir e, principalmente, aprender com cada tropeço. Parece que essas são as chaves para a liberdade e para a realização que o Hill tanto buscou entender. O livro sugere, de um jeito bem direto, com essa confissão do Diago, que as únicas barreiras de verdade são aquelas que a gente mesmo cria ou aceita na nossa mente. E a força para superar o tal do outro eu, a fé, a conexão com algo maior, também está dentro da gente. A gente acessa quando tem clareza e disciplina mental para buscar. Para a gente terminar e deixar uma reflexão, eu lembrei daquela história que tem no final do livro, acho que é atribuída a um índio Cherokee. Ah, sim, a dos 2 lobos, é ótimo. Ele conta para o neto que dentro de nós tem uma luta constante entre 2 lobos. Um é mau, representa a raiva, a inveja, o medo, a autopiedade, a arrogância. O outro é bom, representa a alegria, a paz, o amor, a esperança, a humildade, a verdade, a fé. Aí o neto pergunta: Vô, qual lobo vence? E a resposta é? Aquele que você alimenta. Fica a pergunta, né? Qual lobo a gente tem alimentado ultimamente? Uma excelente reflexão para fechar. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre as ideias de mais esperto que o diabo tenha sido útil, tenha provocado aí boas reflexões. Tomara que sim. E a gente se encontra na próxima. Até lá! Até a próxima. Gostou da resenha do livro? Para a aquisição do livro, o link está na descrição do vídeo.